Fala pessoal do primeiro ano do ensino médio do Colégio Anglo-Americano, aqui quem fala é o Binho, e vamos lá fazer a correção do nosso primeiro trabalho de itinerário formativo. Bom, aqui a primeira questão falava o seguinte: o esquema adiante representa a distribuição média dos elementos químicos presentes no corpo humano. O elemento que contribui com maior massa para a constituição do corpo humano é... Aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá na tabela periódica e a gente vai ver que na tabela periódica, olha, vamos lá, vamos descer até a tabela periódica e vamos ver que na tabela periódica, aqui ó, a gente tem a massa atômica do elemento, tá vendo? A massa atômica embaixo, o símbolo, e através da massa atômica é que a gente vai saber qual é aquele que vai contribuir com maior massa, concorda? Então, o elemento químico que está falando lá é o elemento hidrogênio, cuja a massa é 1. O elemento químico carbono, cuja a massa é 12. O elemento químico oxigênio, cuja massa é 16. E agora eu não me lembro mais qual que ele está falando. Vamos lá, vamos ver aqui. Ele está falando do hidrogênio. Então vamos colocar aqui novamente. O hidrogênio é 1. Ele está falando do oxigênio. O oxigênio é 16. Ele está falando do carbono, que é 12. Então, mais uma vez, a gente não precisa memorizar isso, é só olhar na tabela, certo? E o nitrogênio, ele pesa 14. Então, vamos lá. Ele está falando aqui um átomo de qualquer outro elemento natural. No caso do hidrogênio, como o hidrogênio pesa 1 e você tem 126 átomos de hidrogênio, certo? Então, o hidrogênio em peso dá 126, certo? Bom, mas o oxigênio eu tenho 51, certo? Então, se eu tenho 51 vezes 16, aqui ó, 51 vezes 16 vai ficar 6, e 6 vezes 5 dá 30, aqui dá 1 e aqui dá 5, então dá 6, 1, 800, não é isso? E 16. Então, ó, esses 51 átomos de oxigênio vai dar 816 na massa, então já vai ser maior do que o hidrogênio, certo? No caso, os 19 átomos de carbono, o carbono é 12, não é isso? Vezes 19, vai ficar aqui, ó, 18 vai 1, 9, 10. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 1. Então aqui vai ficar 8, 2, 228. Então o carbono vai dar 228, certo? O nitrogênio é 14, 14 vezes 3, eu estou fazendo só por praxe, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, vai dar 42. Logo, o elemento que contribui com a maior massa para a constituição do corpo humano é quem? Quem que está dando a maior massa aqui? É o oxigênio. Resposta, letra B. Bom, o segundo diz, a figura a seguir mostra o desdobramento, ou seja, a separação de uma solução aquosa salina realizada em um laboratório de ciências. Então você tem água com sal. Primeira coisa, água com sal aqui, já que não aparece nada aqui no fundo, é porque é uma mistura homogênea, certo? Uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea. E como é uma mistura homogênea, ou seja, aquela que apresenta apenas uma fase, uma mistura homogênea formada por um componente que é líquido e o outro componente que é sólido, mais sólido, sólido mais líquido, mistura homogênea. Componente líquido e sólido a gente separa por destilação, destilação simples. Destilação simples, certo? Então a gente vai separar por destilação simples. Aqui a gente tem destilação simples? Tem, a resposta é letra C. E como é que funciona a destilação simples, Binho? A gente pega a mistura, a gente aquece a mistura sólido-líquido homogênea, ou seja, que tem uma fase só. O líquido vai evaporar, vai passar por um condensador e vai voltar a ser líquido de novo, certo? Enquanto o sólido fica. Muito bem. 2, ele fala assim, qual é o número atômico e o número de massa de um determinado cátion tetravalente? Vamos lá, cátion tetravalente. Então a gente vai chamar de X, se ele é cátion ele é positivo, tetravalente ele é mais 4, tudo bem? Contendo 21 elétrons e 31 nêutrons, respectivamente. O que a gente vai escrever para ele? A gente vai escrever assim, ó, Aspen, lembra? A, Z, P, E e N. O que significa cada um desses, crianças? Vamos lembrar contigo. A significa o número de massa. E o que é o número de massa? O número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. A é igual a P mais N, certo? Muito bem.
O Z é um número atômico. O que que o número atômico diz, Binho? O número atômico indica a quantidade de prótons. Então, o Z é sempre igual a P. Sempre, sem exceção, sem exceção. O Z diz quantos P's tem, certo? Bom, o E é o número de elétrons. Então, no estado fundamental, ou seja, quando ele não é cátion nem ânion, ou seja, quando ele nem positivo e nem negativo, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Quando ele está no estado fundamental, que não é o caso. O caso aqui, ele é um cátion tetravalente. Então, toda vez que ele for cátion, ânion, e N é o número de nêutrons, certo? Aqui, ó, toda vez que ele for o cátion, ânion, a gente usa a fórmula de Jesus, porque ela salva. Como é que é a fórmula de Jesus, crianças? A fórmula de Jesus vai ser o quê? Vamos lembrar com o tio, ó. A fórmula de Jesus é elétron mais, aqui, ó, a carga. Elétron mais a carga é igual ao próton. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Por exemplo, qual é a quantidade de elétrons que ele me dá no problema? Ele está me dando uma quantidade de elétrons aqui, ó. Vamos lá contigo, ó. A quantidade de elétrons que ele me dá. Ele está me dando aqui, ó, 21 elétrons. Então, se ele está me dando 21 elétrons, né? O 21 não saiu direito. 21 elétrons, então, consequentemente, o tio vai botar aqui, ó. Elétron 21 mais. Qual é a carga dele, né? Mais 4. Então, ó, mais 4 é igual ao P. Então, quanto é que é o P? 21 mais 4 é igual a 25. Então, aqui é 25. A gente vai colocar aqui 25, certo? O P é 25. Então, se o P é 25, o Z também é 25, certo? O E, que ele tinha me dado aqui, que é 21, vamos preencher tudo. E o que que a gente sabe? A gente sabe que o quê? Que ele está dizendo que ele tem 30 nêutrons. Então, se ele tem 30 nêutrons, vamos colocar os 30 nêutrons aqui. Certo? 30 nêutrons aqui. Logo, a gente sabe que A é igual a P mais N. A é igual a quanto? Quanto é que é o P? Deixa eu virar para cá. Quanto é que é o P? O P é 25, certo? Mais o N é 30. 25 mais 30, que vai ser igual a 55, certo? Então, o A é igual a 55, certo? Então, ele quer o número atômico e o número de massa. O número atômico é 25, tá? A resposta aqui, ó. Vou botar a resposta no cantinho aqui. A resposta, 25 e 55, porque ele pediu respectivamente, certo? Ou seja, ele quer o número atômico, que é 25, e o número de massa, que é 55. Show? Vamos lá. 3. Ele fala assim, o silício, elemento químico mais abundante na natureza, depois do oxigênio, tem grande aplicação na indústria eletrônica. Por outro lado, o enxofre... Isso aqui está querendo me sacanear, né? Bom, o enxofre é importante... Jesus! O silício, elemento químico mais abundante na natureza, depois do oxigênio, tem grande aplicação na indústria eletrônica. Por outro lado, o enxofre é de importância fundamental na obtenção do ácido sulfúrico. Sabendo-se que o átomo de silício possui o mesmo número de nêutrons do enxofre, qual será o valor do seu número de massa? Ó, que fácil. A gente vai pegar, ó, o S, não é isso? Vamos pegar aqui o S e vamos colocar 34,16, não é isso? Aí vamos botar aqui aspen. Você se pergunta, Bim, mas está ali, está do outro lado, não tem problema nenhum, tem que estar um em cima e um embaixo. Quanto é que é o A dele? 34, certo? Quanto é que é o Z dele? 16. Porque, crianças, lembra? Aqui, ó, A em cima e Z embaixo, certo? Então, aqui, ó, A 34, não é isso? Aqui, ó, o Z 16. Então, quanto é que é o P? O Z e o P são sempre iguais. Então, aqui também é 16. Ele está com maisinho ou menusinho? Ou seja, se ele é um cátion ou ele é um ânion? Não. Então, se ele não é cátion nem ânion, igual falou lá no exemplo anterior, é porque ele está no estado fundamental. Ou seja, a quantidade de elétrons também é 16. E o nêutron? Como é que vai ser o nêutron? O nêutron é sempre o de cima menos o de baixo. Por quê, crianças? Porque A é igual a P mais N. Ou A é igual a Z mais N. Tanto faz. Por quê? Porque o Z e o P são iguais. E aí, se você passar o Z para lá, vai ficar A menos Z é igual a N, certo? A menos Z é igual a N. Onde é que fica o A? Em cima. Onde é que fica o Z? Embaixo. Então, sempre o de cima menos o de baixo vai dar o número de nêutrons. Então, crianças, o que eu vou fazer aqui? Vai ficar
34 menos 16, e 34 menos 16 vai dar 18. 18. Então, o número de nêutrons aqui é 18. Ele quer do silício, não é isso? Cadê o silício? O silício é Si, e o Si é 14, não é isso? Então, o Si é 14. Então, vamos botar o aspen para ele? Aspen. E aí, como é que é? Ó, aqui é 14, certo? Aqui é 14. E aí, o que que acontece? Ele falou que o quê? É o mesmo número de nêutrons. Quantos nêutrons ele tem aqui que a gente acabou de achar? 18. Então, o nêutron é 18. Como ele está no estado fundamental, a quantidade de prótons, que é 14, é igual à quantidade de elétrons, que é 14 também. E A é igual a P mais N. E se A é igual a P mais N, A é igual a P, que é 14, mais N, que é quanto? Que é 18. 14 mais 18. Então, A é igual a quanto? 8, 9, 10, 11, 12, vai 1, 32. Então, a resposta, valor do seu número de massa, 32. Certo, povo? 32. Qualquer coisa, você vai pausando o vídeo aí, vai fazendo devagar, que dá tudo certo, tudo certo. Vamos lá. 5. Os motores a diesel lançam na atmosfera diversos gases. E aí ele fala, dentre eles, o monóxido de enxofre, o dióxido de enxofre, que é o SO2, e o monóxido de carbono, que é o CO. Uma amostra desses gases emitidos por um motor a diesel foi recolhida. Observou-se que ele continha 0,2 mol de dióxido de enxofre e 0,4 mol de monóxido de carbono. Calcule o valor da massa total em gramas referente à amostra dos gases emitidos. O que que a gente vai fazer? Aqui, ó. Primeiro, quanto é que vale o CO? Quanto é que vale o CO? O CO é C, que vale quanto? 12. Isso tem na tabela também, tá? Aqui eu só quis facilitar, ou seja, encurtar o caminho. 12 mais o O. Quanto é que é o O? 16. 12 mais 16 vai ser igual a quanto? A 28. Bom, o que que te ensinou? O número de mols é a razão entre a massa qualquer e a massa fixa. Essa aqui é a fixa. Quantos mols eu tenho de monóxido de carbono? Ele está me dizendo aqui 0,4 mol de monóxido de carbono. Então, 0,4 é igual a M sobre a massa fixa dele, que é 28, que a gente achou. Então, a gente vai multiplicar aqui cruzado, certo? Eu vou colocar aqui, porque vocês têm uma dificuldade com matemática que é um pouco absurda. Eu vou botar aqui sobre 1, tudo bem? E vou multiplicar cruzado. Então, o M vezes 1 fica M. M é igual ao que, o indivíduo? Aqui, ó. Eu vou abrir aqui, só para a gente ver melhor aqui, ó. Vai ficar 0,4 vezes 28. Então, quanto é que vai ser o M? O M vai ser igual, ó, 28 vezes 4, aqui, ó. 8 vezes 4 dá 32, vai 3. 4 vezes 2 dá 8, 9, 10, 11. Certo? De novo, 4 vezes 8 dá 32, vai 3. 4 vezes 2 dá 8. 9, 10, 11. Dá 112. Só que eu tenho uma casa depois da vírgula aqui que eu vou respeitar. Então, a resposta é 11,2. Então, aqui vai ficar 11,2 gramas. Então, achamos em relação ao monóxido de carbono, que é 11,2. Agora, falta o outro. Qual é o outro, Binho? O outro é o dióxido de enxofre. Tá vendo aqui? Dióxido de enxofre, que é o SO2. E o SO2, olha para o tio, SO2. O SO2, o S é 32, tá vendo aqui? O S 32, o S é 32 e o O é 16. Então vai ficar 32 mais 16 vezes 2, que vai ser igual a 32 mais 32, que é igual a 64. Então, aqui, ó, o que que a gente tem? Que o número de mols, ó, o número de mols vai ser igual a massa qualquer dividido pela massa fixa, certo? Qual é o número de mols que ele me dá de dióxido de enxofre? 0,2. Então, 0,2 é igual a M, que é o que eu quero saber, sobre a massa fixa, que é 64. Aqui, eu multiplico cruzado, aqui, ó, só multiplicar cruzado aqui. Então, o M vai ser igual a 0,2 vezes 64. Então, 0,2 vezes 64, 64 vezes 2 vai dar 128, certo? Mas eu tenho uma casa depois da vírgula, que vai dar 12,8 gramas.
Então, qual vai ser a massa? O que ele me pediu, indivíduo? Ele me pediu o quê? Ele me pediu a massa total, certo? A massa total. Quanto é que vai ser a massa total, então? A massa total vai ser 11,2 mais 12,8 gramas. E quanto é que vai dar isso? Olha aqui, ó, 11,2 com 12,8. Então aqui é 10, vai 1, 2, 3, 4. E aqui vai ficar o quê? 2. Então, isso vai ser igual a 24 gramas. 24 gramas. 24 gramas é a massa total. Certo? Muito bem, indivíduo. Vamos lá. Vamos para a próxima. A próxima fala o seguinte. Os protestos contra o aumento das tarifas no transporte público tiveram início na cidade de São Paulo, né? E se difundiram por todo o território brasileiro. Essa onda ficou conhecida como revolta do vinagre, pelo uso da tal substância em panos molhados e pelos protestantes para se protegerem do gás lacrimogêneo. Beleza, aí ele está me dando a massa do vinagre aqui, melhor, a fórmula do vinagre aqui. E ele fala, calcule o valor da massa presente em 0,04 mol desse ácido. Então é a mesma coisa, o carbono, lembra, pesa 12, o H pesa 1 e o O pesa 16. Então vai ficar 12 vezes 2 mais 1 vezes 4 mais 16 vezes 2. Isso vai ser igual a quanto? Vamos lá, 12 vezes 2 é 24, 24 mais 4 mais 32, certo? Então, ó, 24, 32 e 4. Então, 4 com 4, 4 com 4, 16 aí. 4 com 4, 8, 9, 10, vai 1. Então, 3, 4, 5, 6 dá 60. Então, isso aqui é igual a 60. Muito bem, indivíduo. Se isso aí é 60, então como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. O número de mols é a massa qualquer dividido pela massa fixa. Quanto é que é a quantidade em mol que ele me deu, o indivíduo? Ele me deu 0,04. Então, 0,04 vai ser igual a M sobre a massa fixa que nós achamos, que é 60. Então, mais uma vez, vou botar sobre 1 aqui e vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, o que eu vou ter vai ser igual assim, ó. Como é que eu faço essas contas com vírgula sem muito problema? Aqui, ó. Só esqueço os zeros, as vírgulas e boto só o número. 4 vezes 6 dá 24. Mas tem esse zero aqui, então é 240. Só que eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, ó, uma casa, duas casas, 2,4, certo? Então, a resposta aqui vai ser igual a 2,4 gramas. Muito bem. Vamos para a sétima. A sétima fala assim, um determinado sal de coloração azul, certo? Foi totalmente dissolvido em água quente, formando então uma solução aquosa de coloração azul. Então o sal é azul, dissolveu em água, que não tem cor, certo? E ficou então uma solução azulzinha. Aí ele fala, logo após seu preparo, a solução foi submetida ao processo de separação abaixo. Filtração, ou seja, você pegou um filtro de papel, um filtro de pano, passou essa solução azul, certo? E por destilação simples. Muito bem, qual é a coloração do filtrado na operação 1? Você só filtrou, vai ficar azul, continua azul. Azul, certo? Azul. Por quê? Vamos lá. Na filtração, ou melhor, a filtração, vou colocar assim, a filtração não será capaz de quê? De separar o sal que está dissolvido, na água. O sal que está dissolvido na água, ele não vai separar, não vai sair por filtração. Você pode testar em casa mesmo. Você pega um copo d'água, bota o sal de cozinha, a água vai ficar salgada. Agora passa ele num filtro e depois bebe para tu ver se ela não vai continuar salgada, né? Porque o filtro, ele só vai conseguir reter o excesso de sal, o sal que vai lá para o fundo. Agora o sal que está dissolvido, não vai separar, certo? Muito bem, mas na destilação simples,
Na destilação simples, sim. A água, quando você aquece aquela solução azul, quem evapora é só a água, e a água não é azul. Então, consequentemente, a água vai evaporar, vai passar por um condensador e vai cair água normal lá. Então, qual é a coloração do destilado na operação 2? Incolor. Aí aqui, ó, já na destilação simples, a água é aquecida na mistura, certo? E é evaporada para logo em seguida ser condensada e, enfim, recolhida. Beleza, gente? Então, o que acaba acontecendo? A gente aquece a água é separada porque ela vai evaporar, ela vai passar pelo condensador e vai ser recolhida do outro lado, ou seja, ela vai ser destilada. Beleza, gente? Então tá aqui. Essas são as questões do nosso trabalho, do nosso primeiro trabalho do itinerário formativo. E eu espero vocês, então, no nosso segundo trabalho do itinerário formativo. Beleza? Qualquer dúvida é só falar comigo durante a semana na escola. Beleza? Forte abraço do tio Bim.